Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Pinhas, Finéias. Ela vai de números 25:10 até o 29:40. E nessa Parashá eu quero mostrar para você como alguém pode fechar brechas espirituais. Como alguém pode fazer com que uma maldição seja interrompida e cesse a morte no meio de uma comunidade. Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás para entender quem foi Pinhas ou Finéias. Israel estava no seu acampamento, estava indo tudo bem, já tinham vencido os falsos profetas, o Senhor tinha guardado a vida deles, e de repente, no meio do acampamento, aparece uma mulher midianita que começa a se envolver com um príncipe das tribos de Israel. E esse príncipe pega essa midianita e desfila com ela, levando-o até a sua tenda. Quando Pinhas vê isso, ele entende que isso está abrindo uma brecha espiritual, uma ruptura, para que uma maldição entre em Israel. E isso vai causar a morte de 24 mil pessoas. E aí o que vai ocorrer? Ele tem um insight, ele tem um pensamento rápido, ele pega uma lança, vai até a tenda onde eles já estão no ato sexual, ele perfura os dois naquele momento e os mata. Bem, alguns irmãos podem dizer assim: misericórdia, mas Pinhas foi um assassino. Pinhas não podia ter feito isso. Ele podia ter ido lá e conversado com os dois, pedido para parar e tudo mais. E aí eu pergunto a você: será que isso traria algum resultado positivo? Será que a praga cessaria se Pinhas fosse conversar com eles? Ele estancaria aquele espírito de morte que entrou no arraial de Israel? A resposta é não. Por isso, Pinhas precisou ter uma atitude enérgica, e ele era somente um levita, mas alguém que foi premiado pelo Eterno com o sacerdócio, passando a integrar uma categoria de homens que haveriam de ser chamados, escolhidos por causa da sua tribo, da sua ascendência, para serem sacerdotes, junto com Aharon e sua família. E aí nós temos uma coisa interessante, porque o nome Pinhas, em hebraico, ele tem um radical pen, que significa repentinamente sentido, e tem ras, misericórdia. Então Pinhas, quando teve aquele ato de vingança pelo Senhor, ele tinha uma sensação de que haveria misericórdia sobre a nação de Israel, e o povo de Israel não seria mais atingido pela praga. Pois bem, então o nome de Pinhas, ele ganha uma letra Yud, que é o número 10 em hebraico. E aí, é como se tirasse a primeira letra do tetragrama, né, e colocasse no nome Pinhas. A partir daí, nós entendemos uma coisa. A letra Yud, ele está relacionado a Keter, que é coroa. Então, Pinhas acabou recebendo da parte do Eterno uma coroa do sacerdócio, que lhe rendeu muita honra. Foi uma coisa assim muito gloriosa para Pinhas. Então nós vamos entender algumas coisas aqui. Vamos pegar isso no reino espiritual, para a gente poder fazer uma aplicação. Quantas vezes nós vemos problemas no meio das congregações, sinagogas e igrejas? Pessoas se movendo dentro da congregação, da sinagoga ou da igreja, com o objetivo de causar ruptura, de abrir brechas espirituais que vão permitir a morte espiritual de pessoas, às vezes também física.
vão permitir rupturas terríveis que vão causar prejuízos que não vão conseguir ser repostos. E às vezes nós precisamos tomar uma atitude, não de matar alguém fisicamente, mas de desligar aquela pessoa da congregação, da sinagoga ou da igreja. E por que isso precisa ser feito? Para que haja uma quebra de aliança, porque essa pessoa estava aliançada, ela estava conectada àquele grupo. E aquilo funciona da seguinte forma: uma pessoa, ela pode gerar unidade, mas ela pode quebrar a unidade. Quando você está dentro de um grupo, inserido num grupo, onde todos estão caminhando com a mesma visão, onde todos têm os mesmos desejos, onde todos estão falando, digamos assim, a mesma língua, sabe o que ocorre? A unidade vem e a bênção, ela começa a se estabelecer de forma plena. E mais do que isso, a unção do Senhor ela é derramada de forma a trazer cura, restauração, salvação, libertação, sem que nós façamos força. Porque o profeta Zacarias diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando se gera a unidade, segundo o Salmo 133, a bênção é derramada e ela vem da cabeça e vai descendo pelo corpo todo. Então veja bem, quando uma pessoa ela destoa e ela está contra ou seu líder ou contra alguém da própria congregação, ela quebra a unidade. E essa quebra de unidade gera uma ruptura espiritual que faz com que um serviço de oração, um serviço de Shabat, um culto qualquer dentro de uma igreja se torne pesado, se torne maçante, enfadonho. Por quê? Porque há uma quebra no corpo. Então, quando nós trazemos isso para a nossa vida real, nós podemos dizer assim: quando uma parte do corpo ela não está bem, ela precisa ser curada. Então, no nosso caso, como nós não temos como desligar um membro do nosso corpo físico, nós tratamos-lo para que ele possa trazer de volta a harmonia para o restante do corpo. Existem momentos que dá para tratar os casos, mas tem casos que não dá mais para tratar. Aí tem que cortar. E aqui uma coisa muito interessante, porque quando a palavra do Eterno está mostrando isso para a gente, ela está nos dando uma pista de como nós devemos agir nesses casos. Porque veja bem, quando uma pessoa transgride a palavra do Eterno, ela está traindo o pecado sobre si. Se ela está conectada com alguém, esse pecado também ele está atingindo essa outra pessoa. Se é num grupo, isso quebra a unidade do grupo. E se essa pessoa for um líder, como neste caso que era um príncipe, isso pode atingir toda a congregação e, nesse caso, a nação. Por isso foi tão importante a ação de Pinhas, para fazer com que não houvessem mais punições celestiais em relação àquele pecado, aquele crime que cometeu aquele príncipe com aquela mulher midianita. Porque veja, se esse príncipe, conhecedor da Torá, conhecedor das Escrituras, sabia que ele não podia fazer aquilo, por que ele fez aquilo? A resposta é muito fácil, porque ele estava tentando afrontar primeiro Moshe, Arão e por último o Eterno. Então, quando uma pessoa comete uma transgressão, comete um pecado e ela sabe que não pode fazer aquilo, na realidade, o que essa pessoa está fazendo? Ela está afrontando seus líderes. Porque ela não pode afrontar Yeshua, porque Yeshua não está aqui fisicamente. Então ela vai para os líderes. E ela tenta afrontar os seus líderes querendo atingir Yeshua. Mas na realidade, quem está perdendo é somente essa pessoa. E infelizmente, a gente vai ver que isso causa uma coisa assim muito terrível na vida dessa pessoa, a ponto dela morrer, e nesse caso fisicamente, mas no nosso caso, a pessoa morre espiritualmente. E olha que interessante nisso. Pinhas, quando foi elevado a sacerdote,
ele teve como seus descendentes 18 Kohanim, 18 sacerdotes que serviram durante os tempos do tabernáculo, tá? E do Beit HaMikdash. Depois ele teve mais 80, tá? Então, nesse tempo, entre o tabernáculo e o templo, foram 98 sacerdotes que descenderam de Pinhas para poderem servir ao Eterno. Então você vai ver que a atitude dele gerou homens justos que procederam dele. Ou seja, o fruto dele, ok? A sua família, aqueles que ele gerou, se tornaram sacerdotes, homens santos e homens justos. Então, quando nós fazemos as coisas certas, quando nós tratamos de forma correta as coisas do Senhor, o Senhor fará com que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos e assim por diante sejam também homens e mulheres justos. Mas aqui tem uma outra coisa que eu preciso mostrar para você. Quando você soma 80 e 18, dá 98. E 98 é um número de maldições que estão na Parashá Kitavó, ou seja, os descendentes de Pinhas foram escolhidos para agir como aqueles que iriam quebrar as maldições que viriam sobre o povo de Israel. Que interessante, né? Eu e você fomos chamados para isso. Você que é líder, que está me ouvindo agora, você foi chamado para ser obediente e quebrar as maldições que estão em curso na vida do nosso povo. Você tem esse poder e essa autoridade. Então, veja bem como isso é interessante. Como um líder em santidade, ele é capaz de trazer ao seu povo algo espetacular. No mundo espiritual, ele tem uma autoridade tão grande que ele pode ensinar o seu membro, a pessoa que está na sua congregação, ele pode orar por ele, ministrar sobre a vida dele, e ele pode também fazer com que essa pessoa possa cumprir os mandamentos da palavra do Eterno, levando essa pessoa a sair de um nível de falência espiritual e às vezes até física, para um nível de santidade e um nível de crescimento, não só espiritual, como material. Você entende como o seu papel enquanto líder, ele é importante? Quantas vezes nós fazemos isso? E eu quero dizer uma coisa para você, não precisa fazer campanha de quebra de maldição. Isso não resolve. Não é assim que a gente resolve isso. É com ensino, é com trabalho, é pegando na mão da pessoa e dizendo assim, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer o certo. Vem aqui que eu quero te mostrar o que você vai fazer para que a sua vida saia deste padrão, muitas vezes medíocre, para um padrão de excelência e de santidade. Puxa vida, isso não é complicado. Isso não é uma coisa tão difícil de se fazer. Porém, nós temos que ter essa capacidade de influenciar as pessoas, assim como Pinhas influenciou. E ele recebeu uma honra do Eterno por estancar espiritualmente uma maldição que estava entrando no meio do povo de Israel. E interessante que a princesa, ela se chamava Cosbi. E essa mulher Cosbi, segundo a tradição judaica, ela era como se fosse a noiva de Satanás, que entrou no meio da congregação para poder destruir o povo do Senhor. Então aqui, um espírito de prostituição que entrou para acabar com o povo do Senhor. E olha que interessante isso, porque nós temos aqui uma questão que precisa ser analisada. Nós precisamos ficar vigilantes para que esses espíritos de prostituição não entrem no meio das nossas congregações, sinagogas ou igrejas. Nós precisamos combater esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso causa uma ruptura terrível no meio do nosso povo. E causa prejuízos inestimáveis, inigualáveis. Portanto, nós precisamos entender isso.
E aí, irmãos, nós temos nessa caminhada toda um cuidado que a gente tem que ter de estar olhando o rebanho, de estar tendo discernimento do que está acontecendo dentro do rebanho, conversando com as pessoas, sentindo o clima espiritual do lugar onde nós estamos, porque quando o Senhor nos coloca sobre um povo, a responsabilidade é nossa como líderes. Então nós precisamos sentir esse clima espiritual e ficar atentos para aquilo que está acontecendo. Ah, Rabino, mas você acha que eu devo ficar então vigiando o meu povo? Não é vigiar. É você cuidar daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ovelha precisa ser cuidada. Na natureza, a ovelha não enxerga muito longe. Na natureza, a ovelha precisa ser levada para os lugares onde tem a grama, a relva verdinha e tenra, para ela poder comer, e onde tem água. A ovelha ela precisa ser ensinada, porque senão ela sai, se desgarra do grupo, se perde. E por vezes, o joio entra no meio do trigo, ou seja, aparecem lobos no meio do rebanho. E infelizmente, esse lobo ele vem com uma carinha de ovelha que é impressionante. Ele vem pintado de ovelhinha, vem com aquela cara linda, vem para servir, vem para estar lá, mas passado algum tempo, esse lobo revela quem ele é. E ele passa então a trazer essa morte, que primeiro é espiritual. Nós já tivemos casos de pessoas que largaram o Senhor, abandonaram o Senhor, porque outros entraram, roubaram essas ovelhas nossas, e nós tivemos um caso de uma pessoa que morreu, até fora do Brasil, por conta disso. Sabe por quê? Porque ouviu o lobo. Os demais desse grupo que saiu, que foi um grupo grande na época, todos estão desviados. Então você imagine que aconteceu a morte espiritual e a morte física. E o lobo está andando por aí ainda. Por isso nós precisamos ter cuidado, para que nós tenhamos condições de cuidar desse rebanho, de vigiar esse rebanho, para que nada de mal aconteça. Porque Pinhas, quando faz isso, ele está tendo zelo pelas coisas do Senhor. Ele está olhando para aquilo e dizendo assim: eu não vou permitir que alguém estrague o projeto do Eterno e estrague o sonho que nós temos de ir para Canaã. Você imagina se o Senhor manda uma praga e mata todo o povo? O que aconteceria? Vou dizer para você. Primeiro, a promessa do Eterno seria extinguida, e então o Eterno não seria Deus. Você está entendendo? Segundo, que aquele povo que saiu do Egito e ia morrer no deserto, as nações ao redor, o que eles iam dizer? Está vendo? O Eterno não foi capaz de levar Israel até Canaã, matou o povo todo no deserto. Olha que Deus terrível é esse! E por fim, irmãos, essas pessoas iam todas perder o Olam Rabá, o mundo vindouro. Imagine que desastre seria esse. Hoje nós só estamos aqui porque as pessoas ali no acampamento resistiram firmemente e morreram, não porque houve pecado, houve uma tragédia, não. Mas porque na sua caminhada estava determinado morrerem no deserto e não alcançaram a promessa, mas os seus filhos alcançaram. Alguns é relatado na Torá que eles morreram por conta dos seus pecados. Esse príncipe é um. E nós já vimos outros casos anteriormente que isso aconteceu também. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com isso e cuidarmos do rebanho que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que a gente não seja tido também por negligente. Quando nós formos chamados pelo Senhor, alguns através da morte, outros na ocasião do arrebatamento, o Senhor cobrará de nós isso.
cobrará o nosso trabalho e a nossa influência no meio do rebanho. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com isso, nós que somos líderes, muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Deixe-me lhe mostrar agora um outro aspecto dessa paraxá. Essa paraxá também é muito interessante, porque ela destaca o lugar das mulheres na Torá. Engraçado que as pessoas dizem que nós, que somos judeus, somos machistas, porque a mulher não faz nada e tal, né? Só que todo Shabat nós fazemos uma oração chamada Eshet Ha'il, mulher virtuosa. Nós exaltamos as nossas esposas e depois oramos pelos nossos filhos e pelas nossas filhas. E é engraçado que a visão que se tem é que no judaísmo a mulher não vale nada. Mas a mulher, ela é uma força motriz que está ao lado do homem para poder conduzir o homem às vitórias que o Senhor tem para colocar nas mãos dele. Por isso é tão importante nós entendermos o que essa paraxá diz também sobre as mulheres. Porque a mulher judia, irmãos, ela é uma mulher virtuosa, porque ela é ensinada a ter temor do Eterno, ela é ensinada a ter uma postura santa, tá? Que isso destaca a mulher judia das demais mulheres, a se vestir de forma recatada, a falar de forma diferenciada. Ou seja, quando você vê uma mulher saindo de algum lugar com uma roupa recatada, às vezes com um véu sobre a sua cabeça, saindo de uma congregação messiânica ou saindo de uma sinagoga, você vai dizer, ali vai uma mulher virtuosa. Por quê? Porque essa mulher ela tem sido constantemente ensinada para que ela tenha, como diz a Rebetz em Ashira, o padrão do eterno. A mulher tem que ser padrão eterno. Então a mulher ela vai ser sempre aquela figura assim, linda e maravilhosa que o Senhor vai trazer sobre nós. E aqui, nessa paraxá, tem uma coisa muito interessante, porque a primeira mulher que aparece aqui é Cosbi, a midianita. É uma menção negativa, mas precisava aparecer Cosbi aqui para poder integrar esse grupo de mulheres, para você entender que coisa maravilhosa que é essa aqui. Olha só. Depois disso, se fala sobre as 5 filhas de Tselofhad, que são Mahlá, Noá, Hoglá, Milcá e Tirzá. Essas 5 mulheres foram mulheres que mudaram um padrão e estabeleceram algo novo. Uma legislação nova foi dada por causa delas. Por isso que o papel delas é tão importante. E depois temos aqui, e o nome da filha de Asher era Serach, uma outra mulher importante também aqui. E no final nós temos 2 mulheres em um só versículo, que diz assim, e o nome da esposa de Amram era Yocheved, filha de Levi, que nasceu de Levi no Egito, e gerou Amram, Aaron, Moshe e Miriam, sua irmã. Ao todo, são 9 mulheres. E aqui nós vamos aproveitar para ensinar você mais uma coisa. O 9 está ligado a Emet, que é verdade. Então você vê que a primeira mulher, ela faz uma conexão negativa. Por quê? Ela era uma mulher sensual, como eu disse para você, uma filha ou uma esposa de Satanás, que se esgueirou, digamos assim, para dentro do acampamento para trazer destruição. Essa mulher, ela é aquele padrão negativo daquilo que as outras mulheres virtuosas não devem ser. Esse é um exemplo que não deve se seguir. Entendeu? Mas nós temos depois também uma outra coisa interessante, porque aqui tem escrito que Cosbi era filha do príncipe de Midian, irmã deles, a irmã dos midianitas. E no final, Miriam é citada como Miriam, sua irmã. Irmã de quem? De Moshe. Então aqui você vê
que as outras mulheres são mencionadas somente com os nomes dos seus pais. Só nesse caso de Cosbi, que é o lado negativo, e Miriam, que é o lado positivo, que está relacionada ao irmão e aos irmãos. Olha só que coisa tremenda. Então, Cosbi ela está ligada àquela imagem sedutora, né? Que é aquela mulher que tem necessidade de mostrar o seu corpo e de se fazer notar por onde ela anda. Então a mulher, ela quer ser vista, ela quer ser desejada, ela quer ser cortejada. E, dependendo do tipo de indivíduo que ela achar pela frente, ela vai achar um indivíduo que vai até assediá-la. Por quê? Porque ela está com vestes e com uma postura que está chamando o homem para fazer isso. Ok? Na contramão disso, nós temos o quê? Nós temos Miriam, que é uma mulher recatada, uma mulher séria, uma mulher que, quando o Senhor libertou Israel e Israel passou pelo Yam-Suf, pelo Mar dos Juncos, chegou do lado de lá, Miriam então se encarregou de celebrar ao Senhor. E ela pega um tamborim para poder dançar junto com as demais mulheres. E é interessante, irmãos, que aqui ela tem um papel preponderante, tá? A Miriam, ela chama as outras mulheres, nas palavras dos nossos sábios, para criar uma banda sagrada. Uma banda de mulheres tocando e dançando para o Senhor. Obviamente, elas estavam cantando também, né, irmãos? Então você vê que coisa linda, o papel aqui da mulher fazendo uma festa de celebração ao Senhor. Hoje, no judaísmo, são os homens que dançam. Nós é que vamos lá para frente da congregação, da sinagoga, para dançar, para poder louvar o Senhor com a nossa dança. Mas aqui, as mulheres, elas fizeram isso. E é interessante que tem uma mulher chamada Zimri, filha de Salu, que se juntou à celebração. E o nome Zimri, em hebraico, significa minha canção. E Salu, cantilar. Então você veja que interessante é isso, e como a mulher, ela pode também, através dessa postura de louvor, de pegar um instrumento musical, de tocar, de cantar e de poder dançar para o Senhor, atrai as bênçãos do Eterno. Você percebe como isso é importante? E nós estamos falando aqui do papel da mulher nesta paraxá. Veja, então, a importância que elas tiveram para poderem ser relatadas aqui. E o 9, como ele está ligado à verdade, nos informa uma coisa muito linda. A mulher virtuosa, ela é a verdadeira mulher. Vou repetir isso. Por quê? Porque Cosbi, a sedutora, não é a mulher verdadeira. Você veja que Cosbi, ela é a imagem daquela mulher que é seduzida e quer seduzir. Rava, a Eva, ela foi seduzida pela serpente. E ela então leva o seu marido. Ela então, de certa forma, ela seduz Adão para poder pecar. Então aqui, essas mulheres justas, mulheres tementes ao Eterno, estão revertendo aquele processo lá atrás do Gan Eden, do Jardim do Éden, tendo uma postura diferenciada. Então veja como isso é importante, a mulher poder entender o seu papel, a sua posição dentro da sua congregação, dentro da sua igreja. Olha só como é importante isso, a mulher estar fazendo o seu papel de mulher virtuosa, não querendo aparecer para todo mundo, não precisando usar de subterfúgios, uma roupa, uma fala ou outro tipo de coisa qualquer, para que ela seja notada, mas prestando um serviço ao Senhor e sendo o apoio, sendo aquela que vai ajudar o seu marido a alcançar a vitória. Só lembrando que a mulher virtuosa, ela também era uma mulher muito dinâmica na área financeira. E por que eu digo isso? Se você pegar lá o livro de Provérbios, o capítulo 31, a partir do verso 10, você vai ver que essa mulher era uma empresária.
E além de cuidar da casa, de filho, de marido, ela tinha uma empresa. Ela ainda era fornecedora de pessoas que saíam para vender aquilo que ela produzia. Então veja que mulher, qual é o quilate dessa mulher, a importância dela no lar. Tanto que o livro de Provérbios fala que o seu marido era conhecido nas portas da cidade, entre os anciãos da terra. Você não acha que os anciãos chegavam para ele e falavam assim: poxa, sua mulher, que mulher que você tem, hein? Admirável o trabalho dela, o que ela faz, como ela vende os produtos, e olha, que mulher que você tem, parabéns. E eu digo uma coisa para os irmãos: todo homem ou qualquer homem de bom senso ficaria feliz em receber um elogio desse acerca de sua mulher. Óbvio que a gente fica feliz. Falar que a nossa esposa, ela é uma pessoa super importante e que é uma pessoa capaz. Ué, tem homem que é ciumento e acha que não. E, infelizmente tem alguns que, mas a gente tem que dar valor para a nossa mulher. E a mulher, ela tem esse papel preponderante no lar. E voltando um pouco para as filhas de Tselofhad, elas tiveram uma postura de falar corretamente. Por quê? Imagine que o pai delas morreu. Elas não tinham irmão. Então, a herança ia para quem? Para o filho homem, para o irmão. Não tinha homem na casa, eram 5 mulheres. A herança vai para quem? Para ninguém. Então, elas vão conversar com Moshe, explicar a situação de que há uma falha e é necessário criar, vamos dizer assim, uma emenda para aquela lei, para dizer o seguinte, que se o homem não tiver um filho, varão, ele pode passar a herança para filho. Entendeu? Mas isso foi conseguido quando elas tiveram a honra de falar com Moshe. Porque, primeiro, que uma mulher não vai falar. Segundo, elas tiveram a coragem de pedir uma audiência com Moshe, explicar o que havia acontecido, e nem Moshe teve a resposta. Moshe teve que perguntar para o Eterno, e o Eterno dá para ele a solução. Então veja o papel da mulher aqui como aquela que vai ajudar a resolver problemas, até criando novas leis, criando situações diferenciadas para que ela possa ser uma influenciadora, nesse caso, positiva. Isso ficou até os dias de hoje, e inclusive isso faz parte até das nossas leis aqui no Brasil. Os irmãos entenderam? Das leis de herança. E aí, irmãos, a gente vê o seguinte: essas mulheres mereceram ter uma herança na terra, para não dilapidar a herança de seu pai. E elas se casaram com homens da sua tribo, para permitir que a herança não fosse dividida com homens de outras tribos, e não enfraquecessem a tribo delas. Entende isso? Então, a gente percebe o seguinte: como que essas mulheres têm uma voz poderosa de influenciar, sem querer se colocar acima do marido, sem querer usar de outros recursos, apenas indo e com a sabedoria que o Eterno dá para a mulher, ela poder ser ouvida. Olha que coisa espetacular isso. E uma coisa interessante: nós representamos a noiva do Senhor. Então, nós temos na nossa representação uma representação feminina. Isso significa que quando nós, como corpo do Messias e como sua noiva, nos manifestamos para conversar com ele, nós somos ouvidos por ele. Veja a importância de tudo isso. Aquelas mulheres mantiveram um equilíbrio dentro da nação de Israel que era necessário. Então, a mulher virtuosa, irmãos, ela tem este papel, um papel fundamental
para que haja equilíbrio. Eu queria dizer uma coisa para você, minha irmã, que está me assistindo agora. A sua função é ser esse pilar junto com o seu marido, na sua casa, junto com o seu pai, com o seu irmão. É você também, quando se casar, né, se você for solteira, quando você se casar, é você ser aquela que vai ajudar o seu marido a ter bom senso em situações que ele vai estar perdido. E a gente precisa disso. Nós precisamos, nós homens, eu falo por mim, nós precisamos de mulheres equilibradas. Mulheres que são assim como nós, que têm uma visão e querem chegar até aquele propósito, aquele alvo. E eu posso já ouvir a sua voz desse lado dizendo: Rabino, mas o meu marido, ele não pensa assim, Rabino. Ele acha que eu só falo bobagem, ele não me ouve. Mas você pode orar pelo seu marido. Você pode orar pelo seu pai, pelo seu irmão, para que eles te ouçam, entendeu? E você precisa ter também uma palavra equilibrada. Você precisa ter uma solução equilibrada. E a mulher, ela é muito mais sensível em muitas coisas do que nós homens. Nós temos que admitir isso. Vocês, mulheres, vocês têm digamos, sexto, sétimo, oitavo sentido, que é uma coisa impressionante. Quando nós estamos enxergando aqui, vocês estão enxergando a quilômetros adiante. Como a Rebete diz, né? Tem hora que o Senhor mostra para ela o que vai acontecer no futuro e ela fala assim: misericórdia. Então, irmãos, irmãos e irmãs, você que é mulher, irmã, você tem esta característica dada pelo Senhor para você. E como a mulher saiu do homem, quando ela se encaixa, ela forma um par perfeito com o seu marido. E esse par significa que isso vai se tornar um conjunto. Par no sentido de serem dois. E conjunto no sentido de que isso se funde e se torna um só. Então, a partir desse momento, você, mulher, você pode influenciar de forma positiva, assim como essas mulheres influenciaram de forma positiva. Assim como Miriam, que teve a iniciativa de dançar para o Senhor, entendeu? Que você, mulher, tem essa iniciativa de louvar ao Senhor, de buscar a presença dEle e de poder trazer essas coisas do céu para a terra, para poder abençoar a vida das pessoas. Quantas mulheres foram usadas de uma forma assim extraordinária? Você vê que a própria mãe de Yeshua, ela foi usada de uma forma extraordinária. Miriam, uma mulher que se sujeitou a não estar casada, ainda não ter uma união física com Yosef, com José, e engravidar. E o Espírito Santo gera algo dentro dela, e esse homem Yosef, que homem valoroso, de poder assumir algo e dizer assim: é meu filho. Mas não foi ele que gerou. Ele vai gerar os demais, mas aquele não foi ele que gerou. Você entende a grandeza dessas pessoas, a grandeza daqueles homens e mulheres que são tementes ao Eterno, para fazer com que as coisas vão adiante? E Yeshua tinha mulheres que cuidavam dele, que ajudavam, davam suporte para o ministério dele. Oxalá nós possamos ter muitas mulheres que dão suporte a seus líderes, que os ajudam, que oram, intercedem. Quantas mulheres nós conhecemos que são mulheres de oração? E aquelas mulheres cuja sensibilidade espiritual é tão grande que o Espírito Santo vai e sussurra no ouvido delas. E diz a elas, dá direcionamentos para que elas possam ajudar outras pessoas, além de carregarem uma poderosa unção. Então tudo isso está contido nessa paraxá. Nós temos aqui um homem fechando brechas, mas nós temos aqui mulheres também que estão fechando brechas espirituais. Mulheres que são verdadeiras guerreiras ao lado de homens que são guerreiros. Mulheres que são empreendedoras ao lado de homens que as ajudam e as impulsionam. Mulheres que são abençoadas e abençoadoras porque estão ao lado de homens que também assim o são. Então que essa paraxá possa trazer essa luz para nós. Que essa paraxá possa trazer essa revelação de que nós precisamos de homens e mulheres que estejam fechando brechas espirituais
não só na sua casa, não só na sua família, não só na sua congregação, mas também no mundo inteiro. Que o Senhor possa nos dar pessoas assim, para que essas pessoas alcancem um tal nível de compreensão e de santidade, que nós possamos ver essas pessoas abençoando milhares de pessoas e trazendo santidade, instrução, conhecimento e discernimento para todos aqueles que passarem pelos seus caminhos. E a Parashá Pinhas nos deixa esta mensagem: seja você também, meu irmão e minha irmã, aquele que vai fechar as brechas e vai trazer ao Senhor a oportunidade dele te usar para você interromper a maldição e trazer a bênção. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá. Meshiach Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.